você começou no setor de energia, como a gente já falou aqui algumas vezes, há quase 20 anos, na Ampla, que é uma empresa que era do grupo espanhol Endesa e que hoje faz parte do grupo Enel, mas já na área de distribuição, que você explicou o que é. Logo de cara, Ana, você assumiu uma equipe de 30 pessoas, 30 pessoas. E você teve que reestruturar todo o departamento jurídico, né? Você pode nos contar um pouquinho de como é que foi esse desafio que você passou, né? Que é alinhar o jurídico com a nova cultura organizacional da empresa. Imagino que não tenha sido fácil, mas vamos te ouvir. E como é que você fez para gerir uma equipe tão robusta? Para fechar, algum conselho ou dica para os novos gestores? Eu acho que foi um dos desafios mais incríveis da minha carreira. Eu tinha 32 anos, até então tinha sido gerente, então fui chamada para ser diretora jurídica lá na Ampla. E o que estava acontecendo ali? A empresa tinha um novo CEO, né, que na verdade era um country manager, e ele fez uma pesquisa para entender ali o contexto social e como a empresa era vista pelos seus consumidores na época. E descobriu-se que, apesar da empresa já estar privatizada há alguns anos, as pessoas enxergavam a empresa como uma empresa pública, pela sua burocracia, pela forma de atuar, e ele queria mudar isso. E uma das coisas que ele se propôs foi a mudar o nome da companhia na época, de Serge, né, para Ampla. Mas ele não queria fazer isso sem que isso tivesse realmente fundamento numa mudança de sentido organizacional, porque ele já tinha contado para a gente de vários casos que as empresas mudavam o nome sem ter uma mudança estrutural por trás, e ele não queria que isso acontecesse. Então o que ele fez? Ele criou um plano chamado Plano de Transformação, e ele entendia que a cultura de uma companhia só pode ser mudada de cima para baixo, que as pessoas só vão entender que uma mudança aconteceu quando ela perceber que os líderes estão atuando de uma forma diferente, porque mesmo que a base queira atuar de uma outra forma, se os seus líderes estiverem ali trabalhando de uma forma burocrática, eles não vão conseguir avançar. Então, dentro desse plano de transformação, ele fez uma mudança profunda na diretoria da companhia, e eu tive a sorte de ser convidada para trabalhar na Ampla nesse momento, então participei de toda essa estratégia do plano de transformação. E qual foi o desafio que eu recebi, né? Sempre com muito respeito aos meus antecessores, porque eu acho que é uma coisa que eu queria também deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo, que quando a gente entra num lugar, qualquer lugar que você entrar para trabalhar, você sempre vai achar que tem alguma coisa que você pode melhorar. E eu tenho certeza que se amanhã eu sair, vai entrar uma pessoa no meu lugar e também vai encontrar coisas para melhorar. Mas sempre respeitando quem estava antes e entendendo que existiam limitações para as pessoas atuarem de uma determinada forma. O ponto é que quando eu entrei na Ampla, o jurídico ele era todo primeirizado, né? Então, você tinha todos os processos da companhia feitos internamente. Então, você imagina o que era você ter 30 mil processos conduzidos ali por 10, 15 advogados, porque apesar de ser 30 pessoas, mas 30 pessoas em diversas áreas dentro do jurídico. Então, esses processos ficavam assoberbando esses advogados e eles não tinham condição de atender o cliente interno. Então, eu tinha que fazer uma mudança cultural, de explicar para essas pessoas a importância que seria da gente fazer uma terceirização desses processos e mudar o chip, né, mental dessas pessoas, de passar a entender que ela tem um cliente agora interno e que ela precisa dar um atendimento ali ágil e profissional para essas pessoas. Então a gente fez mudança ali, inclusive na estrutura física do jurídico, que era uma espécie de labirinto fechado, você não conseguia saber se um advogado estava ali, a não ser entrando naquele labirinto. Então, nós fizemos ali o regime de open office, que no início foi um pouco difícil as pessoas se adaptarem, porque tem uma questão de concentração que você precisa se adaptar, mas eu acho que era uma medida necessária para a gente ter uma transparência ali, né? Começa pela transparência física, para depois ir para a transparência ali relacional. E eu acho que foi um trabalho muito legal, porque a gente começou a trabalhar com os clientes internos para escutar o que eles queriam, e foi uma mudança de paradigma dentro da Ampla. E se eu puder dar um conselho em relação a isso, seria ouça as pessoas. Se você entrar num lugar para você ser um gestor, ouça não só os seus clientes internos, para entender realmente qual é a necessidade que eles têm, não aquilo que vocês acham que ele precisa, e ouça as pessoas da sua equipe. Porque muitas vezes, Renato, uma pessoa trabalha numa área há muito tempo quando ela gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Então, se você chega ali e tem o cuidado de ouvir quais são as expectativas, os anseios das pessoas, você pode descobrir que você tem uma pessoa certa no lugar errado. E isso faz toda uma diferença, porque a pessoa, quando ela é colocada no lugar certo, ela passa a estar motivada e vai entregar muito mais. E esse é um conselho excelente, porque quando você fala em ouvir, é prestar atenção, né? Porque é normal do ser humano querer já falar, né? Mas não, né? O pessoal fala, é verdade, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque é para ouvir mais do que falar.
Mas é importante mesmo, porque às vezes a gente desliga uma pessoa que poderia funcionar muito bem numa outra função, única e exclusivamente porque a gente não deu a oportunidade dela falar, né? Então, um conselho muito importante que você traz aqui. E olha como a cultura organizacional, ela impacta. Quando ela é real, né? Porque é o que você falou, e eu acho que ele tem toda a razão quando ele decidiu implementar de cima para baixo, e 2, mexer mesmo, não é só mudar o nome. Não adianta mudar só o nome se você continua do mesmo jeito. Olha o impacto que traz, né? E você fala do Open Office, é um dos exemplos. Olha como mexeu e como mudou, né? Então, muito bacana, e que oportunidade interessante, né? Primeiro assumir um time grande, definir a estratégia de eventualmente terceirizar, abrir o escritório, então acompanhar a mudança da empresa, né?